Bom, vamos começar. O pessoal vai chegando, mas depois dá para assistir no YouTube se perderem o começo. Bom, gente, eu sou a Giovana, instrutora aqui do curso de Direção de Atores da ABC. Então, esse é um encontro aberto para apresentar o curso para todo mundo. A gente já vai passar, claro, por algumas questões do conteúdo, né? Então, se quiserem tirar dúvidas a qualquer momento sobre o que eu estou falando, se eu falar alguma coisa que você não sabe o que é, sinta-se livre para me interromper a qualquer momento, tá? Eu começo com a apresentação do curso, da ementa, depois faço também uma breve apresentação minha, e aí também, se quiserem no final deixar para tirar as dúvidas tudo de uma vez, também pode funcionar assim. Bom, então, sobre o curso. Esse é um curso online, as aulas são todas ao vivo, ao todo são 6 encontros de 3 horas cada, então totaliza 18 horas, mas eu preciso confessar que eu sempre passo o tempo e acaba sendo mais horas, às vezes até mais um dia, enfim, depende do fluxo das turmas, né? Que tem turma que conversa mais, que conversa menos, e as aulas ficam gravadas, né? Esse conteúdo fica disponível, então, para você assistir caso você tenha faltado em alguma aula ou reassistir caso você queira depois. Eu vejo que isso é bastante comum com os alunos. Eles assistem às aulas e depois mandam novas dúvidas de uma aula que eles estavam ao vivo, né? E eu digo isso porque eu considero uma grande vantagem do online. O fato de você poder voltar a esse conteúdo, reassistir é bem importante, principalmente porque algo característico desse curso é que é muito conteúdo por aula. Assim, vocês vão ver, é bem intenso, né? Ao mesmo tempo que é intenso, essas 3 horas acho que passam rápido, elas são divertidas, então dá para aguentar ficar na frente do computador. Bom, o público-alvo, assim, as pessoas que mais vêm assistir ao curso, né? Essa é a 14ª ou 15ª edição, agora estou perdida. Então, o público que mais vem participar e que eu vejo que mais se adequa, assim, o curso mais se adequa a esse público, são, claro, diretores já atuantes ou quem deseja trabalhar como diretor no mercado, preparadores de elenco, quem quer trabalhar com preparação, vários atores que querem entender mais sobre a parte de trás das câmeras, né, dialogar melhor com a direção, ou que querem migrar para outras áreas, de repente se tornar preparadores, produtores de elenco, eu acho super importante um produtor de elenco, que agora também tem um novo nome, né, o diretor de elenco, o diretor de casting, que entenda do universo dos atores, então a gente já recebeu alguns, também agentes de atores vieram aqui, acho muito rico o curso para os roteiristas, geralmente o pessoal de roteiro gosta muito, tem muitas coisas que pode aproveitar da direção de atores para rever a maneira que escreve roteiros. E claro, para todo mundo, tanto quem já tem muita experiência quanto para quem está começando, então a gente já recebeu advogado, publicitário, engenheira, vem de tudo. Então, pessoas que desejam começar a fazer os próprios filmes, que desejam ingressar numa produção mais independente. Então, se você nunca teve nenhuma experiência no audiovisual, não se preocupe, porque o curso vai te contemplar, não exige que você tenha nenhum nível de conhecimento prévio, vai dar tudo certo. E se você já tem muito tempo de mercado, já trabalha com audiovisual, com conteúdo, né, dirigiu ficção, também acho que vai ter bastante coisa que você vai poder aproveitar. A gente já recebeu grandes diretoras e diretores aqui que gostaram bastante, que acabaram revendo procedimentos ou percebendo que faziam algumas coisas por instinto, né, e entendendo a lógica do que eles instintivamente estavam descobrindo ali de como lidar com os atores. Então, é para todo mundo. Bom, sobre a ementa agora. Dentro aqui do curso, a gente parte de uma matriz ideológica que existe na atuação, que não é a única nem a melhor, que é a matriz stanislavskiana. Então, para quem nunca ouviu falar dele, né, Konstantin Stanislavski é um mestre russo da atuação, que foi ator, diretor, pedagogo e escreveu livros que são obras fundamentais da atuação no mundo inteiro e até hoje.
e ele é considerado o pai da atuação realista, naturalista, né? Então, a interpretação que a gente faz hoje no cinema, no audiovisual, nas, assim, claro, não em todas as produções, né? Mas a hegemonia do cinema que a gente tem hoje é baseada numa matriz stanislavskiana, né? Então é por isso que dentro do curso a gente vai abordar esse conjunto de técnicas que vem de Stanislavski, né? E Stanislavski é uma figura muito importante para todos os atores, e a obra dele é gigante, é muito ampla, muito profunda, então é possível passar a vida inteira estudando e conhecer, digamos, só um pedacinho da obra dele, né? Então, os atores brasileiros, esse estudo foi feito, né? Assim, para não dizer a totalidade, a quase totalidade dos atores brasileiros se formam nessa matriz stanislavskiana, em maior ou menor grau. Então, esse levantamento foi feito em todos os cursos técnicos, universidades, pós-graduação na área de artes da cena, artes do corpo, artes cênicas, teatro, interpretação. Sempre se passa por Stanislavski, ainda que para negá-lo, né? Então, essa é mais uma das razões pelas quais a gente vai abordar essa matriz stanislavskiana no curso, porque os atores com os quais vocês vão se deparar vão ter partido dessa base, né? E claro, tem muitas divergências nessa base. Como eu falei, às vezes um ator que estudou Stanislavski conhece um pedacinho dele e outro ator conhece aqui. Parece que nem tem ponto de intersecção entre esses aspectos de conhecimento sobre Stanislavski, né? Então, aqui a gente parte, digamos, de Stanislavski e vai indo por um caminho dele que é o que tem maior afinidade com as técnicas para o cinema, né? Então, se tem essa ideia de que existe uma árvore genealógica de técnicas e professores que partem de Stanislavski, né? Digamos, ele está aqui no começo da árvore e a gente vai ter vários ramos, né? E existe um ramo aqui que a gente vai seguir, principalmente no curso, que são as técnicas desenvolvidas nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, ali entre 1930 e 1950, que são técnicas que se tornaram hegemônicas para o cinema por conta de todo um período histórico que a gente vai abordar aqui também, as razões para isso. Então, são nomes que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou não, mas são Lee Strasberg, a Stella Adler, Sanford Meisner, Elia Kazan, Bob Lewis, e até um pouquinho de umas outras gerações mais recentes, que são Judith Weston, Ivana Chubbuck, Eric Morris, Larry Moss, enfim, é uma linha de técnicas que surgem inspiradas por Stanislavski e acabam se tornando muito próximas do cinema, né? E bom, para falar de Stanislavski, a gente vai passar por várias polêmicas, né? Então a gente vai falar sobre o sistema dele, o famoso sistema Stanislavski, e existem alguns conceitos principais que a gente vai abordar, porque eu acredito que todo mundo que quer dirigir atores precisa minimamente entender o que é o ofício do ator, né? Quais são as bases, os pilares teóricos do sistema Stanislavski. Então a gente vai passar por isso. Vamos falar de conceitos muito polêmicos do tipo memória afetiva. Já adianto, né? Um conceito que existe muita desinformação a respeito, muito preconceito, várias fake news históricas aí. Então a gente vai dar uma desmistificada, né? Entender o que realmente é essa tal memória afetiva do Stanislavski e que vai fazer parte de outras técnicas inspiradas por ele. Vamos falar também de questões do tipo a dicotomia entre imaginação e memória no trabalho do ator. Vamos falar da famosa análise ativa de Stanislavski, ou método das ações físicas, né? O tal do primeiro Stanislavski versus o último Stanislavski, ou Stanislavski tardio, né? Então, a gente vai mapear essa parte toda de Stanislavski. Isso é conteúdo da primeira aula. Também, na primeira aula, a gente vai falar sobre o que é o tal do método.
ou method acting, né? Então, se você jogar method acting no Google agora, vai aparecer tanto em páginas estrangeiras quanto em páginas em português brasileiro, vai aparecer coisas do tipo, o ator que fica no personagem o tempo todo, então, um ator que é babaca com os outros no set, que é grosseiro, que é desagradável, porque, o meu personagem é assim, então eu tô tratando todo mundo mal porque eu tô no personagem, ou grandes sacrifícios do tipo perder muito peso, ganhar muito peso, se submeter a situações perigosas, vender o que tem, morar debaixo de uma ponte para fazer o personagem, essas coisas, né? Então, o que eu já posso adiantar é que essa é uma das muitas fake news que existem, né, sobre toda essa matriz stanislavskiana. Então, não existe nenhuma vertente do método, nenhum professor, nenhuma técnica, em nenhum livro que em nenhum momento recomendou esse tipo de estratégia, né? Então, os atores que decidem ou decidiram no passado fazer esse tipo de coisa, decidiram de maneira independente, né? Isso não faz parte do que é o método, tá? Então a gente vai entender de fato o que é esse tal método, né? Quais são as bases dele, os princípios dele, em que medida se aproxima ou se distancia da matriz de Stanislavski, né? Porque o método, existem formas diferentes de nomear, assim, mas basicamente, o termo vai designar um conjunto de técnicas desenvolvidas nos Estados Unidos, inspiradas por Stanislavski, né? Então, como eu falei, é um ramo aqui dessa árvore genealógica do Stanis, que a gente vai seguir e vai se aprofundar nela, né? Então, ainda estamos na primeira aula, tá? No final dessa primeira aula, a gente começa um percurso histórico do sistema Stanislavski, do método nos Estados Unidos e de como tudo isso chegou ao Brasil. Então, ao todo esse conteúdo histórico, pega a última hora da nossa primeira aula e a primeira hora da aula 2, tá? Então, é um apanhadão muito rápido, mas que eu acho fundamental, porque, enfim, a maior parte das disciplinas de história do cinema, né, para quem estuda cinema, audiovisual, enfim, não, não toca no assunto da atuação, né? Então é como se a atuação que a gente mais vê, né, que a gente mais entende como um sinônimo de atuação para a câmera, como se isso tivesse espontaneamente se manifestado, sempre foi assim. Não, existem razões históricas, né, pelas quais isso se consolidou dessa forma. Então, isso que a gente vai entender. Então, nesse percurso histórico, a gente vai falar de coisas como o American Laboratory Theatre, que é a primeira escola stanislavskiana nos Estados Unidos, que é fundada pelo Richard Boleslavski, em conjunto com a Maria Uspenskaya. Depois do American Laboratory Theatre, a gente vai falar do Group Theatre, que é um grupo de teatro, uma companhia de teatro coletivo, que vai mudar a história da atuação para sempre, e o, um dos fundadores e que vai dirigir, vai dar aulas de atuação dentro do Group Theatre é o tal do Lee Strasberg, que é considerado o pai do método, se é que se pode dizer que o método tem um pai, né? Depois do Group Theatre, a gente vai falar de outra instituição bem importante, essa é mais famosa, muitos alunos conhecem, que é o Actors Studio. O Actors Studio é fundado em 47 pelo Elia Kazan, que é diretor de cinema, e que tinha sido um ator dentro do Group Theatre. E o Actors Studio vai, nas décadas de 50, 60, ser uma instituição de referência absoluta para todos os atores. Muitas estrelas de Hollywood vão ser descobertas ali, né, lançadas ali. E esse pessoal do Actors Studio, indo para o cinema, acaba mudando definitivamente a cara da interpretação cinematográfica, né? Então a gente considera que esse momento de transição entre a atuação que se fazia no cinema, em Hollywood até então, e uma nova atuação, é a obra fílmica do Elia Kazan, né? Principalmente o lançamento de Sindicato de Ladrões, que é de 1954, tá? Então a gente vai entender o que é essa transformação na atuação cinematográfica e é com ela que a gente está até hoje, tá? Depois, então aí já entramos na aula 2, para terminar o nosso percurso histórico, a gente vai falar da assimilação dessas ideias de Stanislavski e do pessoal do método aqui no Brasil. Então, a gente vai falar de figuras como Augusto Boal, Eugênio Kuznet, de instituições como o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, o Teatro de Arena, e vamos entender
em que medida todo esse arcabouço teórico, né, essa escola de pensamento, foi assimilada aqui, de que maneira que foi reinterpretada no Brasil, né, que entendimentos se consolidaram aqui, por quê? Então, com isso, a gente conclui nosso percurso histórico. E aí voltamos para um conteúdo teórico, abordando com mais profundidade questões do sistema e do método, como o trabalho com a memória afetiva e o uso de ferramentas que vocês, diretoras e diretores, vão poder usar com os atores, que são as personalizações, substituições, particularizações. Então, vocês vão entender o que que é isso, né? Mas tem a ver com o uso do material pessoal dos atores, que é um tema super espinhoso, né? Muitas pessoas têm medo de lidar com o material pessoal do ator, medo de ser invasivo, de cometer violências, né? Enfim, então a gente tem um histórico de várias situações em que isso acabou acontecendo, né? No cinema brasileiro ou no cinema mundial. Mas o que eu já adianto existem muitas formas seguras de trabalhar com o material pessoal do ator. Uma maneira pautada pelo consentimento do ator, pela autonomia dele de escolha sobre o próprio trabalho. E talvez vocês percebam que vocês já até usaram isso de uma maneira instintiva, tá? Então, vocês vão ver, é mais simples do que parece. Então, esse vai ser o assunto da nossa segunda aula, tá? Aí, a partir da terceira, a gente vai falar de uma ferramenta de trabalho que vocês vão usar para sempre, que é a análise de texto. A análise de texto é a análise técnica do departamento de preparação e direção de atores. Então, quem trabalha com audiovisual sabe que a análise técnica é um documento que é feito pelo assistente de direção, a análise técnica geral do filme, né? E cada departamento faz a própria análise técnica de uma maneira mais profunda, mais específica, né? Então, a análise técnica, explicando grosseiramente, é um documento em que a gente pega o roteiro e mapeia tudo aquilo que a gente precisa comprar, criar, produzir, emprestar, alugar, pensar, planejar para tirar aquele roteiro, aquelas palavras, né, para elas ganharem vida. Então, para tirar da página e ganhar corpo. A análise de texto, ela é um pouco diferente, mas também é o mapeamento de tudo que a gente precisa ter pensado e preparado para lidar com os atores, tanto na pré quanto no set, tá? Então, é uma análise da dramaturgia. Só que não é uma análise, digamos assim, filosófica, sociológica, literária sobre aquele roteiro. É uma análise da humanidade que está sustentando aquela cena. Então tem uma metáfora batida, porém correta, né, de que o roteiro ele é a pontinha do iceberg, né, aquela pontinha visível que fica para fora da água. Essa análise é justamente para achar a maior parte do iceberg, que é a que está escondida ali debaixo da água e que dá sustentação a essa pontinha que se manifesta, né, que é visível. Então, essa é a análise de texto. Cada ator no mercado, os atores que têm alguma formação, né, aprende a fazer análise de uma maneira diferente, a depender da formação que teve, de quais técnicas conheceu. Essa análise que eu vou passar para vocês é uma análise que eu tentei englobar todas as técnicas dentro dela. O que eu quero dizer? Cada tópico dessa análise, a gente vai ver todos os nomes possíveis. Então, por exemplo, um dos tópicos é necessidade. Necessidade também aparece, a depender da técnica, né? Aparece como super tarefa, super objetivo, objetivo geral do personagem, espinha dorsal ou necessidade, como eu falei, né? Então são 5 nomes diferentes, na verdade, para o mesmo conceito, né? Então isso acontece muito das técnicas de atuação criarem nomes diferentes para conceitos que são iguais, na verdade, né? Ou às vezes tem um conceito que uma técnica considera um e outra técnica divide o mesmo conceito em 3 subcategorias. Então isso acontece. Então digamos que se eu pegasse vários papéis transparentes com todas as análises de texto e somasse
né, colocasse eles juntinhos, ia ter muitos pontos que iam ficar mais escuros, porque eles se repetem em todas as técnicas. Então, essa análise que eu passo para vocês é nesse sentido, sabe? De você ter uma análise bem compreensiva, bem abrangente, para que você tenha vocabulário para conversar com qualquer ator. Então, se o ator chegar te perguntando, qual que é a necessidade do meu personagem, ou qual que é o objetivo geral dele, você vai saber o que ele está falando, né? Então, não só porque você já conhece todos os nomes, mas também porque se o ator chegar com outro nome para isso, uma vez que você domine o conceito, você consegue identificá-lo, não importa com qual título ele se apresente para você, né? Então, essa é a ideia. Então, nessa análise de texto, a gente vai ver tópicos do tipo circunstâncias, circunstâncias de gênese, de momento anterior, lógica de ação, obstáculos, necessidade do personagem, que já falei, objetivo, evento, verbos de ação, atividades, os bits, que são as unidades de ação. Então, a gente vai aprender cada um desses tópicos. E acreditem, é a ferramenta mais importante de todas, assim, ela é a mais útil, a que é mais, assim, digamos, universal para todas as situações e produtos que você for dirigir, né? Então, vocês vão ver o quanto elas são versáteis, essas ferramentas, tá? Essa análise de texto também é uma análise que eu sempre digo, né? Não é para você guardar no seu caderno e falar, nossa, como eu domino o meu conceito, né? Como eu pensei o meu conceito, não, o meu roteiro, como eu pensei profundamente os conceitos aqui da atuação. Não, ela é realmente uma ferramenta de trabalho. Você vai carregar isso debaixo do braço no set, você realmente vai usar, porque tudo que a gente aprende é para ter sentido, é para ter utilidade prática, tá? Bom, uma vez que a gente aprende essa análise, importante, eu passo sempre também modelos. A gente vai eu passo um filme para vocês assistirem, né? E a gente, às vezes dá tempo de fazer análise juntos, às vezes não, mas se não dá, de qualquer maneira, eu posto a análise aqui nos materiais para vocês terem como uma referência, tá? Esse não é a análise de texto para preparar e dirigir atores, não é um documento da indústria, diferente de uma ordem do dia, um plano de filmagem, né? Que são documentos que têm um formato bem rigoroso. A análise de texto pode ter o formato que fizer mais sentido para você que está dirigindo, mas eu passo um modelo aqui que eu acho que ajuda a maior parte das pessoas, tá? Então, vocês vão ter esse documento também. Bom, na nossa quarta aula, a gente aprende a usar o que a gente viu na análise de texto. Então, o assunto da quarta aula é que é a direção de resultado e quais são as alternativas a ela. O que é a direção de resultado? Já adiantando aqui para vocês. Parece uma coisa boa, né? Vou dirigir, terei resultados. Mas não, é um termo pejorativo, né? É algo que a gente deve evitar ao máximo, né? É algo que muita gente que entende de atuação acha feio, acha, assim, o atestado de que você não sabe lidar com os atores, né? Então, direção de resultado é todo tipo de orientação que a gente dá para um ator no sentido de pedir uma forma externa, né? Um resultado externo, ao invés de dar o caminho para que o ator organicamente chegue nesse resultado que você estava vislumbrando ali na sua cabeça. Exemplos, tá? Tem vários tipos de direção de resultado, os principais deles são chamado line reading, né? Line reading, leitura de fala, é quando a gente diz para o ator como ele deve dizer aquela fala do diálogo. Então, a gente dá uma musiquinha, uma cadência, uma entonação para ele imitar. Isso é um tipo de direção de resultado. Segundo tipo, orientações baseadas em emoção. Então, aqui você começa triste, nessa fala você já pode ficar um pouco mais brava, mas depois você se desespera e pode dar uma choradinha no final. Então, sempre que a gente pede emoção para os atores, isso é direção de resultado. Terceiro tipo, orientações baseadas em adjetivo. Então, seja sexy, seja mais babaca, seja bem cafajeste, né? Quarto tipo, orientações baseadas em expressão facial. Então, faz essa cara aqui. E aí você, diretor, faz a cara para o ator imitar, né? Quinto,
o famoso mais, menos, maior, menor, né, que a gente acaba usando muito no audiovisual. Isso também, né, o tal do dimmer do ator. Isso também é direção de resultado. Então, para quem está ouvindo isso, deve estar, talvez algumas pessoas devem estar pensando, meu Deus, mas eu já fiz muito isso, socorro. Ou, nossa, mas eu já vi vários diretores e diretoras incríveis fazendo e deu tudo certo, os atores foram muito bem, então por que que é errado? Por que que não pode fazer, né? Então, isso é muito comum, tá? Quando se ensina direção de atores, até onde eu sei, né, no mundo inteiro, as pessoas falam, não pode fazer direção de resultado e explicam tudo que é proibido. Mas poucas vezes eu vi pessoas explicando por que que não pode, né? Por que que é arriscado? Por que que pode te atrapalhar mais do que te ajudar, né? Por que que é contraproducente, principalmente quando a gente está falando de linguagem naturalista, que é hegemônica no audiovisual. Então, aqui no curso, eu explico, falo assim, problemas desse tipo de direção de resultado. Aí tem uma lista de por que que não pode fazer, tá? Por que que a gente evita, aliás, né? Porque nada é proibido, né, nesse mundo. Mas a gente evita porque realmente atrapalha, tá? O que eu digo que, fulana dirigiu e o ator foi super bem, então tá aí a prova de que não é tão errada a direção de resultado, o que eu diria é o seguinte, existem atores, principalmente com mais experiência, que aprendem a traduzir direção de resultado. Então, a diretora me fala algo nessa linguagem e eu traduzo para aquilo que eu precisaria ter ouvido dela, para aquilo que realmente seria uma direção que me alimentaria, que me ajudaria, né? Então, eu finjo que não ouvi aquilo, traduzo e me conecto com isso que eu mesma me dirigi, né? Então, eu diria que várias vezes acaba dando certo, porque essa diretora, esse diretor está tendo a sorte de trabalhar com atores que sabem traduzir a direção de resultado. Mas, primeiro que eu acho que ninguém quer ficar sendo traduzido, né? Então, eu acho que a lógica de todas as diretoras e diretores é que os atores vão muito bem por conta da nossa colaboração, né? Por conta dessa parceria artística e não assim, apesar de como eu dirigi o ator, ele conseguiu se virar sozinho, ele fez o dele, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com grandes atores, com atores com muita experiência, que vão conseguir traduzir o que a gente está falando, né? E terceiro, mesmo se a gente estiver trabalhando com ótimos atores que conseguem traduzir, às vezes o bom ator não está num bom dia para ficar te traduzindo durante 12 ou mais horas de set de filmagem, né? Então, por isso que a gente aprende a expandir o nosso vocabulário para além desse da direção de resultado. Então, também algo que eu sempre aponto é o seguinte: se eu pegar uma advogada, se eu pegar um engenheiro aqui passando na rua e falar, dirige essa cena, vamos filmar aqui no celular a briga do casal. Essa pessoa leiga que nunca estudou, nunca quis trabalhar com cinema, nunca pensou sobre dramaturgia, ela vai dirigir essa briga do casal exatamente com esses recursos da direção de resultado. Então, para mim, não tem sentido uma pessoa que é cineasta, que estudou, que se dedicou, que investiu para isso, né? Que consome muito cinema, que pensa dramaturgia, não tem sentido a gente dialogar com os atores exatamente com o mesmo repertório, com as mesmas ferramentas que um leigo dialogaria com esse ator, né? Então, por isso que a gente vai aprender um vocabulário diferente, vai expandir esse nosso repertório, tá? E assim, não é que está proibido para todo sempre, né? Então, não morre uma fada da direção de atores. Se você faz direção de resultado um dia, num momento, numa circunstância X, Y, Z, tá tudo bem, né? Mas esse não pode ser o seu único recurso, o seu principal recurso ali, principalmente quando você está trabalhando com dramaturgia, né? E principalmente com uma linguagem de atuação realista, naturalista, tá? Então, a gente vai entender os problemas de cada tipo de direção de resultado. E na sequência, a gente vai aprender as alternativas, né? Então, se eu não posso dizer para o meu ator como ele tem que dizer a fala, o que que eu faço no lugar disso
para chegar no resultado que eu estou querendo, né? Então, se eu não posso dizer para o meu ator mais, menos, maior, menor, apesar dele estar estourando o microfone porque ele está falando muito alto, o que que eu falo no lugar, né? E já fica aí o spoiler, a alternativa à direção de resultado está justamente nos elementos que a gente aprendeu da análise de texto. Então, a gente vai ver como eles são usados, tá? Então, eu dou muitos exemplos. Tudo eu tento dar vários exemplos recentes de filmes, enfim, para que vocês entendam como que a gente usa todos os elementos da análise de texto na prática, né, para dirigir os atores. Então, isso estamos na nossa quarta aula, né? Ainda na quarta aula, a gente começa um conteúdo que nunca dá tempo de eu terminar nesse dia, estou sempre aumentando isso, mas é de como criar um ambiente seguro para o elenco e como fazer o elenco confiar na direção. E isso é vital e muitas vezes é negligenciado, né? Então, não importa o quanto você se dedique numa preparação de elenco maravilhosa, vários dias de preparação incrível, não importa que você assim conseguiu condições de produção para pagar o cachê de excelentes atores, se no dia da filmagem você não souber como criar e manter esse ambiente seguro, propício para o trabalho dos atores, já era, vai tudo por água abaixo, né? Então, a gente vai ver várias estratégias para manter esse ambiente seguro. E, claro, muitas coisas talvez sejam óbvias em algum sentido, né? Mas, infelizmente, o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes o óbvio não acontece, né, nas produções, nos sets de filmagem. Então, a gente vai falar sobre isso. E tem outras coisas não tão óbvias. São simples de fazer, mas às vezes a gente nunca parou para pensar nisso, né? Nunca se atentou a esses detalhes. E são detalhes que fazem toda a diferença, né? Essa parte do conteúdo, eu percebo que é a parte que mais, assim, os diretores que já estão com bastante experiência, que vêm para o curso, é onde eles falam: nossa, se eu soubesse disso alguns anos atrás, se eu soubesse que eu tinha que fazer isso, isso, isso com os atores no set, tanta coisa poderia ter sido melhor, tantos episódios não teriam dado errado, né? E são coisas muito simples mesmo, tá? E essa é uma parte que tem muito a ver também com assistente de direção. Eu não sei se eu citei os ADs no público-alvo do curso, né? Mas isso é muito para os ADs, tá? Porque os ADs se relacionam bem diretamente com o elenco e tem coisas ali do ambiente seguro para os atores que tem a ver com plano de filmagem e com ordem do dia, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Dentro do ambiente seguro e da relação de confiança com os atores, a gente vai falar, claro, das cenas de nudez e intimidade. Eu não sou coordenadora de intimidade, eu nunca trabalhei como coordenadora de intimidade. Eu tenho estudado nos últimos anos para poder passar para os alunos, mas então é um conteúdo bem pequenininho, né? A coordenação de intimidade por si só daria um curso de 200 horas, tá? Um negócio bem sério e bem amplo. Então não se trata de alguém que tem jeito para falar sobre sexo. E muitas vezes as pessoas pensam que é isso, né? E não, uma formação super séria, envolve questões legais, elaboração de contrato, questões de psicologia, como lidar com corpos que passaram por abuso, pessoas com deficiência, é algo muito amplo mesmo, tá? Então, é claro que aqui é uma versão muito reduzida, mas são algumas diretrizes básicas da coordenação de intimidade, porque muitas vezes em produções menores, quem vai fazer a coordenação de intimidade não será um coordenador profissional, né? Vai ser ou o preparador de elenco, se houver, ou a própria diretora ou o próprio diretor, né? Se a gente está falando de produções menores. Então, por isso que eu incluo esse conteúdo aqui, para que vocês estejam preparados para lidar também com isso. E que mais? Então, isso seria a nossa quarta aula e geralmente pega um pouquinho da quinta. E aí, na quinta aula, finalmente a gente começa a falar sobre exercícios de preparação de elenco. Então, a preparação de elenco, ela é a etapa prévia à filmagem. Essa etapa pode ser conduzida por um profissional preparador de elenco, que foi contratado para isso, ou, se não houver preparador, quem vai conduzir a preparação vai ser você, diretora, diretor, né? Então, alguém fará isso, né? Então, nessa etapa, a gente vai aprender exercícios
se não me engano, acho que são 6 exercícios base e mais, acho que 4 tipos de improvisação extra-cena. Esses exercícios são bem, assim, eu pensei neles porque são de diversas fontes, tá? E eu sempre vou explicar a qual técnica tem mais afinidade, mas eles são exercícios que eu pensei que é possível passar para os alunos, porque são bem seguros, ou seja, o risco de machucar alguém fisicamente, psicologicamente é mínimo, então eu só passo os exercícios que eu acredito que tem esse bom nível de segurança, tá? E eles são bastante universais e versáteis, porque são exercícios que não exigem que o ator tenha qualquer tipo de formação anterior. Então, você pode aplicar todos esses exercícios com não atores, com crianças pequenas, com atores profissionais da técnica X, Y, Z, com atores que, enfim, de todas as linhas ideológicas, tá? Então, são versáteis nesse sentido. E também versáteis no sentido de que servem para você preparar um filme de terror, um drama psicológico, uma comédia romântica, tudo dá para você preparar com esses exercícios, tá? A gente aprende a base do exercício e eu sempre dou vários exemplos de preparações de elenco que adaptaram o exercício à dramaturgia com a qual eles estavam trabalhando, né? Porque a ideia é que vocês depois adaptem isso de acordo com cada filme que você estiver preparando. E depois dos exercícios de preparação de elenco, a gente também aprende uma coisa que eu chamo de estratégias de saída. A gente vai aprender 6, se eu não me engano. Estratégia de saída são exercícios rápidos que a gente aplica com um ator quando ele, depois de uma cena ou depois de um exercício, se ele não está bem, né? Se ele entrou em contato ali com uma carga emocional muito pesada, se de alguma maneira ele tá com uma angústia, com ansiedade, se ele está tendo um momento de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, são exercícios que a gente pode oferecer para os nossos atores como uma maneira deles voltarem mais para si, né, se acalmarem, ficarem bem, para que eles não saiam, digamos, da nossa vista ali, da nossa responsabilidade em risco, né? Então, assim, é óbvio que o trabalho do ator, a depender da obra, do projeto em que ele está trabalhando, é óbvio que vai ser puxado emocionalmente, né? Então, talvez ele não vá para casa cantando no carro, né? Mas, assim como diversas outras profissões que os profissionais carregam ali um peso do dia que viveram, né? Mas o que não pode acontecer é a gente deixar o ator realmente, né, sair ali do set ou sair da sala de ensaio de preparação em risco psicológico para ele ou para os outros, né? Então, existem algumas práticas que a gente pode aplicar como segurança, como amparo, como acolhimento para os atores. Então, a gente também aprende sobre elas, tá? Que mais ainda no quinto encontro? A gente vai falar sobre estratégias de ensaio, né? Então, como que eu conduzo uma leitura de mesa que seja boa, que seja útil, né? Que não seja contraproducente, porque às vezes tem leituras de mesa que trabalham muito na lógica da direção de resultado, tá? Vamos falar sobre a tal da análise ativa, agora em profundidade, né? Análise ativa são técnicas de improvisação para levantamento de uma cena. Então, vou passar o passo a passo, cada etapa de como conduzir a análise ativa para levantar as cenas do seu roteiro. E esse é um trabalho do preparador, mas principalmente da diretora, do diretor, tá? Isso é responsabilidade da direção. Sempre, mesmo quando há um preparador de elenco no projeto, tá? Então, vamos falar sobre análise ativa, estratégia de ensaio, e esse é o nosso quinto encontro. No sexto encontro, que é o último, a gente vai falar sobre preparação de elenco, mas não agora sobre exercícios, né? Vamos falar sobre como a preparação de elenco se organiza em relação à direção, né? Então, onde começa e onde termina o trabalho de um preparador, onde começa e onde termina o trabalho da diretora, do diretor, né? Quais são as etapas de preparação na pré? Se o preparador vai para o set de filmagem, quais são as atribuições dele no set, né? E vamos, claro, discutir aquelas questões, né, de
a preparação de elenco é uma terceirização do trabalho da direção, né? O diretor está delegando um trabalho que seria dele a esse outro profissional. Então, vamos falar sobre essas discussões todas. E eu também faço um breve percurso histórico do surgimento da função do preparador de elenco no audiovisual brasileiro, porque, né, como sempre se diz, é uma função brasileira, que foi criada aqui, né, nos moldes que a gente trabalha, é daqui. E falar sobre a história da preparação de elenco obrigatoriamente significa falar sobre a Fátima Toledo. Para quem nunca ouviu falar nesse nome, a Fátima é uma figura muito famosa, muito polêmica, né? Ela foi a pioneira da preparação no Brasil e por muitos anos foi basicamente a única preparadora de elenco, quase, né? Então fazia todos os filmes do cinema brasileiro. E até hoje é uma das principais, uma das mais atuantes, né? Fez grandes obras do cinema brasileiro. E é uma figura muito polêmica porque foi acusada de diversos abusos ao longo dos 40 anos de carreira dela, né? Então a gente vai falar, claro, sobre a Fátima, e existem muitas coisas que são lendas e outras que são verdadeiras, né? Claro, sobre a Fátima, e vamos conversar sobre isso. Então, é também o momento da gente fazer essas reflexões sobre os limites éticos da preparação, quais são as responsabilidades de trabalhar com atores e com não atores, especialmente se são pessoas com algum grau de vulnerabilidade, né, com as crianças, enfim. Então, a gente vai falar sobre isso. Que mais? Acho que é isso, né? Em linhas gerais, a ementa é essa, tá? O que que é? Ah, importante. Durante o curso, eu vou subindo vários materiais complementares, então tem textos, tem documentários, artigos, e eu vou subindo também PDFs com slides de resumo. Geralmente eu não uso nenhum slide nas aulas, a gente vai só conversando e, enfim. Mas eu passo esses slides para vocês poderem consultar depois que acabarem as aulas, então tá tudo bem mastigado lá, é bem completo. Claro que não substitui as aulas, né? Mas para vocês terem isso como consulta depois, tá? Então vocês ficam com todos esses resumos na parte de materiais didáticos aqui do Teams. E, bom, durante o curso também a gente vai ter um grupo de WhatsApp, não se preocupem, porque a gente não fica enchendo de coisas, só para avisos pontuais. Mas os alunos ficam com o meu celular, então durante as aulas, se você viu, né, faltou na aula, viu a gravação, quer me mandar dúvidas, a gente vai trocando ali, eu mando 200 áudios, áudios muito longos, você vai se arrepender de ter me feito uma pergunta, porque eu vou mandar 30 minutos de podcast. Mas a gente fica com esse relacionamento em paralelo às aulas, tá? E depois também que acabam as aulas, a gente fica com esse relacionamento para sempre. Então, eu sempre falo, né? Você tem pro bono aí, consultoria de preparação de elenco. Tem alunos da primeira edição que me escrevem até hoje, falam: eu vou fazer esse curta, lê para mim, tô pensando nisso, nisso, aquilo, o que que você acha? Então, a gente fica com essa troca aí para sempre. Que mais? De aviso sobre o curso. Bom, a gente começa na semana que vem. Todas as informações sobre matrícula, formas de pagamento, descontos, bolsas, tudo isso tem no site da ABC. Então, se não tiver respondido ali pelo site, pode entrar em contato com a secretaria, que o pessoal tira as dúvidas de vocês. E agora, a brevíssima apresentação, antes de eu abrir para dúvidas, caso alguém queira perguntar já, não tem problema, tá, gente? Mas, bom, eu sou a Giovana, né, como eu falei no início, eu moro em São Paulo. É, eu comecei a trabalhar primeiro como atriz, né? Eu comecei a trabalhar bem nova, eu era ainda pré-adolescente, fazendo publicidade. E quando eu fazia publicidade, eu ficava muito encantada por quem estava atrás das câmeras, né? Então, eu logo, ainda pré-adolescente, decidi que eu queria estudar cinema para aprender também esse outro lado. Então, quando eu saí da escola, eu fui fazer faculdade de cinema na FAAP e, ao mesmo tempo, me formei como atriz no Célia Helena, que é uma escola bem tradicional aqui de São Paulo. Para quem é do Rio, que a maior parte do pessoal da ABC é do Rio, é como se fosse a Cal ou o Tablado, né? Então, como eu estudava, né, no Célia Helena, ao mesmo tempo que eu fazia cinema na FAP,
tudo que tinha a ver com atuação, os meus colegas de faculdade jogavam para mim, né? Então, fazia a produção de elenco, os testes de elenco, fazia a preparação, dirigia os atores no set muitas vezes. Então, logo fui vendo, né, que a união entre as minhas duas formações era essa ponte, né? Entre esses dois pontos era a preparação de elenco. Eu me formei como AD e eu trabalhei como AD por um tempo, mas para quem é AD ou já trabalha no set de filmagem sabe que o AD é a maior, melhor, mais importante, mais sofrida função do audiovisual, né? Então, realmente, acho que não era para mim, eu não aguentaria. Então, eu deixei de ser AD e segui sempre trabalhando como atriz, né? Trabalhando como atriz no cinema, trabalhando como atriz no teatro. Onde aparece serviço, a gente vai, né? Então, enquanto eu trabalhava como atriz, eu comecei a fazer vários cursos também de preparação de elenco e direção de atores. E aí foi um período que eu fui realmente desenvolvendo essa minha caixa de ferramentas, né? De diversos profissionais com quem eu estudei, eu trabalhei e fui formando essa caixa de ferramentas do que mais fazia sentido para mim. E eu sempre soube que eu queria ser pesquisadora e professora, desde antes de entrar na faculdade. Então, logo eu me inscrevi para o mestrado, fiz mestrado na UFRJ, no programa de Artes da Cena, e o tema do meu mestrado foi justamente a preparação de elenco no audiovisual. Eu emendei o mestrado no mesmo programa da UFRJ com o doutorado, pesquisando também preparação de elenco para o audiovisual, mas mais especificamente, como estudo de caso, o trabalho da Fátima Toledo. Então, no doutorado, é mais específico sobre uma reflexão ética do trabalho do preparador de elenco. Então, logo depois, né, durante o mestrado e doutorado, eu comecei a dar aula. Eu dei aula na UFRJ, como estágio de docência, de dramaturgia e de direção de atores. Lá, a graduação é rádio e TV, né? Eles não têm cinema audiovisual. Então, dava aula de direção de atores. Depois, comecei a dar cursos livres, palestra, workshop. Dei aula no SESC, no Centro de Pesquisa e Formação. Vim aqui para a ABC, comecei a dar aula aqui. E depois me tornei professora da graduação da FAP, onde eu tinha estudado. Então, hoje eu dou aula no curso de cinema e no curso de produção audiovisual, de direção de atores e preparação de elenco. E eu sigo trabalhando como atriz, como preparadora, também dou consultoria de preparação de elenco para diretores. E é isso. Então, falei muito. Alguma dúvida, pessoal que está aqui agora, neste momento? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu fiquei com dúvida agora no final. Não tem a ver com o curso, mas sobre seu trabalho mesmo. Você também dá consultoria para atores sobre monólogos, vídeos de apresentação, para mandar para testes e tudo mais? Sim, eu faço preparação de elenco individual também para teste ou para trabalho, mas ultimamente eu não tenho. Quem me chama, eu falo, gente, eu não posso. Aí eu geralmente indico outro preparador. Então, atualmente eu não estou conseguindo, Sofia, porque as outras coisas estão puxadas. Mas eu fiz isso por muito tempo e ainda faço. Acho que espero que daqui a pouco eu consiga ter tempo de voltar a fazer. Que a Sofia é atriz, é por isso que eu estou sabendo, tá, gente? Que ela falou comigo antes. É, então é isso, Sofia. No momento, não dá. Mas em breve espero que eu volte a fazer. Que mais, pessoal? Alguma coisa? Alguma dúvida? Tô também pensando o que eu esqueci de falar. Não? Bom, para quem está aqui agora ou para quem assistir esse vídeo depois, se surgir alguma dúvida, podem me escrever. Me manda mensagem lá, DM no Instagram, que é Giovana Siqueira, vocês me acham lá, que eu respondo, tá? Antes da gente começar o curso. Gi, eu tenho uma dúvida agora que você falou que esse vídeo vai ficar disponível, porque eu fiquei pensando em algumas pessoas que eu gostaria de mandar, enfim, para. Fica. Eu acho que amanhã, talvez na hora do almoço, ele já entra no YouTube. Mas Tá, também tem uns encontros velhos lá, você pode mandar um encontro velho tá, de outras edições. Se você quiser mandar já hoje, ou enfim, rápido, pode ser um anterior. tá, tá bem. Ai, gente, então é isso. Então, espero poder ver vocês no curso, se não nessa edição, numa próxima, e a gente vai se falando. Obrigada por Bom, estarem aqui.
Obrigada, Obrigada a Gi. você. Até, Beijo. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.